Que o Flamengo joga em geral, o Flamengo está com a vaga muito encaminhada. Eu também não acredito no São Paulo conseguir reverter o resultado, Só apesar uma coisa do clara, jogo hoje. Não sei se ficou claro. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top, separei para vocês aqui um trechinho do linha de passe pós-jogo falando do Mengão. Flamengo venceu o São Paulo por 3-1 na semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida, jogo no Morumbi, com 51 mil pessoas no Morumbi. Mengão foi lá e meteu 3 gols de Cebolinha fazendo gol, Gabigol fazendo gol e também o João Gomes fazendo gol. Galera, é isso aí, então já chega deixando o seu like. Se você é novo aqui no nosso canal, é flamenguista, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Nosso canal é feito para você, flamenguista, saber de tudo que a imprensa fala do nosso Mengão. Então, ó, inscreva-se aí e deixa o like, tá bom? Créditos de vídeo, créditos de imagens é da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal da ESPN como créditos. ESPN Brasil é do grupo Disney. Vamos lá então, separei aqui para vocês um trechinho do linha de passe para saber o que os comentaristas falaram aí do 3-1 do Mengão. Simbora então, vamos lá. Faz parte, acho que a questão de justiça ou não a gente entra daqui a pouquinho. A diferença dos dois jogos para mim é justamente em relação ao encaminhamento da classificação, ao encaminhamento da vaga. O Flamengo está muito próximo da decisão da Copa do Brasil. Acho que o Corinthians, apesar de ter empatado fora de casa, ainda não, né? O jogo precisa ser jogado, até porque, mais uma vez, o Fluminense mostrou muita qualidade. O que eu presenciei da discussão de vocês dois, não houve acordo, mas a gente entra já nesse assunto. Paulo Calçade, tudo bem? Oi, Preto, tudo bem? Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Esse é bom. Cara, a gente teve uma noite de futebol muito legal. Agradável. Né? Com erros, com acertos, como é o jogo. O jogo não é certinho o tempo todo. Né? Tem falhas no Maracanã, que produziram gols, falhas no Morumbi, mas o São Paulo, o olhar do ponto de vista do São Paulo é esse São Paulo, do jeito que jogou hoje, contra todos os outros, porque esse tipo de jogo de São Paulo é o jogo que às vezes trava o Palmeiras, que é um adversário muito duro, num clássico, que é superior, mas é jogo ali, muito justinho, né? Não é aquele jogo folgado, tranquilidade para o Palmeiras. Esse jogo que o São Paulo apresentou hoje contra a maioria dos adversários do Brasileirão é um jogo que vai bem, que ele encaixa, que ele joga, que ele compete. O problema está do outro lado. O problema está do outro lado, que é aquilo que a gente falava antes, durante a semana, linha de passe de segunda. Você tem uma qualidade no Flamengo que é superior hoje a todos os outros. Então, onde é que os outros adversários, inclusive o Palmeiras, precisam... o que eles precisam fazer? Você tem que ter uma dedicação extrema aos outros pontos que tornam uma partida de futebol relevante. Na atenção, na parte física, atender a parte tática, né, de uma forma bem especial. Tudo isso produziu um bom jogo para o São Paulo. No final, o Flamengo venceu 3-1. É injusto? De forma alguma. Injusto é quando você tem um gol que o VAR dormiu, o árbitro também. Né? Isso é injusto. Agora, o gol do Cebolinha tem alguma coisa irregular? Não tem. O Cebolinha, com a qualidade que tem, foi lá e resolveu estrear. Pá, cortou para a direita e mandou no gol. 3-1. Isso é nada justo. Dele, né? Bola do Everton Ribeiro, linda bola para o João Gomes. Vamos falar aqui também que o volante sai solto pelo meio de campo, São Paulo correndo para trás. Preocupação com a Arrascaeta e Everton, passa o volante e gol. Então, o jogo é isso. Aí tem uma qualidade no Flamengo que ela transborda. E ela está no placar mais uma vez. Bom, vamos começar então falando deste São Paulo e Flamengo e depois, evidentemente, que a gente vai para o Fluminense e Corinthians na abertura das semifinais da Copa do Brasil. E aí você não dá espaço para um time letal como o time do Flamengo. O único lance de todas as chances que o Flamengo teve claras de construir, que não foi totalmente bem executado, é o gol que o Gabigol perde num contra-ataque, que tem o lançamento. Passe do Pedro. Exatamente. E aí você vê o Pedro ganhando na velocidade, o Pedro está marcado por 2, o Pedro corta, Sai o Pedro rola a bola com muita qualidade. E o Gabigol, que fez uma partida abaixo do nível dele, Gabigol, mesmo tendo feito gol, perde aquele gol. Então, quando você tem essa diferença técnica do goleiro
ao centroavante, ao finalizador, porque o Pedro é mais jogador que o Caleri. O Caleri é guerreiro, luta, se tiver a chance vai guardar, mas tecnicamente o Pedro tem muito mais recurso, a coisa fica difícil. Por que o São Paulo foi coletivamente melhor? Aí eu sei que alguns flamenguistas se incomodam comigo e eu respeito quem pensa de outra maneira. Vão citar um jogo contra o Ceará, vão dizer que o Dorival jogou com o Losango contra o Palmeiras, não jogou. Jogou 4-3-3, né? Só quando o Vina voltava ali, de vez em quando fazia um losango, na verdade, mas era muito mais um 4-3-3, clássico, inclusive, né? Qualquer dúvida, pedi para a pessoa conversou com o analista que cuida da parte tática do Ceará na época, e ele mesmo me confirmou, mas de qualquer maneira, tudo bem. O problema é que o Flamengo, quando ele recompõe com 3 jogadores no meio, não veio um quarto jogador, e o Dorival corrige isso no segundo tempo, quando ele traz o Gabigol mais para a direita, o Everton Ribeiro mais para a direita, mata o Patrick, que fez um grande primeiro tempo, e o Patrick não joga nada no segundo tempo, tanto é que acaba sendo substituído. O São Paulo tinha muito espaço para chegar com facilidade pelos lados, né? E o São Paulo chegava muito próximo da área, então, por exemplo, o Patrick e o Reinaldo dobrando em cima do Rodinei no primeiro tempo. Foi uma festa. Se o Flamengo tem uma superioridade coletiva, presta atenção nisso, como o São Paulo teve no primeiro tempo e a facilidade que o São Paulo teve para chegar próximo à área do Flamengo, o Flamengo faz 6 no São Paulo no primeiro tempo. É que o São Paulo ali falta um pouco mais o passe, falta a individualidade, o Nestor fez um primeiro tempo muito fraco, e aí os times são incomparáveis. São incomparáveis e o resultado reflete a diferença entre os times, mesmo com o jogo coletivo do São Paulo melhor que o do Flamengo. Diga, Jean. Não, é que eu vou partir do contraponto que o autocontraponto que o Pedro fez, porque eu acho que assim, desse jeito a gente sempre vai justificar tudo, né? E a gente sempre vai dizer que o vencedor mereceu vencer e que o perdedor mereceu perder. Por que eu estou falando isso? Eu parto da minha própria expectativa em relação ao jogo. Eu, sinceramente, imaginava um Flamengo dominando o jogo, provavelmente do começo ao fim. Porque o Flamengo mereceu que eu tivesse essa expectativa em relação ao futebol dele. Porque o Flamengo vem jogando assim. O Flamengo vem jogando muito mais do que o São Paulo, que é um time que esporadicamente, eventualmente... Jogou melhor contra o Palmeiras, inclusive, né? Agora tem um time diferente, né? Eu acho que assim, no fim não conseguiu produzir tanto quanto produzia contra o Palmeiras, mas porque estava também com o time reserva e depois entraram os titulares. Mas assim, acho que o time titular, esse que a gente viu hoje entrar do Flamengo, é um time que vem amassando os seus adversários, que vem tendo muita superioridade. E o São Paulo não. Então, assim, eu olho sempre para a expectativa que eu tenho. A expectativa que eu tinha era essa, era de um Flamengo dominante, um Flamengo criando mais. Ô, Jean Oddi, quando o Palmeiras fazia isso, vencia só no contra-ataque, né? Todo mundo elogiava, né? Oh, o Palmeiras venceu, olha, mais uma no contra-ataque. Agora, porque o Flamengo fez um jogo assim, tá todo mundo reclamando, né? E de um São Paulo que eu até achava pela escalação, concordo, uma boa escalação do Rogério Ceni olhando para o adversário, fosse ser uma escalação mais precavida do que o São Paulo de fato foi. É claro que o São Paulo muda talvez a sua postura no começo do jogo porque ele sofre o gol. Agora, o que eu quero dizer é que esse assim, exercício de justificar os resultados, porque se a gente for olhar com lupa os lances decisivos de uma partida de futebol, você sempre vai justificar tudo. Ah, porque o cara errou aqui, o cara errou ali. Ah, o outro errou e você não conseguiu fazer gol. Eu sei disso, assim, agora... Mas, Jean, quando os caras erram rodadas após rodadas, eles têm dificuldade, os outros acertam rodada após rodada, não, mas... você pode justificar. Quando é esporádico, não. Mas não, e aí é a qualidade. Não, mas é que eu quero olhar para os méritos do derrotado, porque eu acho que muitas vezes a gente faz pouco isso na ânsia de elogiar o vencedor. Eu, sinceramente, acho que hoje o Flamengo, especificamente hoje, e estou falando, é um time que vem jogando muito bem e que merece elogios e que é ainda o favorito nas competições que disputa, exceção feita, evidentemente, ao brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma boa diferença de pontos para o líder, mas foi um Flamengo hoje muito abaixo. E, potencialmente, o Flamengo pode oferecer muito mais do que ofereceu. E eu acho que, potencialmente, o São Paulo não pode oferecer, talvez, mais do que ele ofereceu hoje. Eu estava quase indo por esse caminho, mas aí, refletindo no jogo, sobre tudo o que aconteceu, São Paulo jogou coletivo, o Flamengo ficou abaixo no coletivo. Mas, espera aí. Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Estavam todos lá com o Paulo Souza. Todos lá, todos. Não é o Cebolinha que entrou, mudou o Flamengo, não foi o Vidal. Assim, o jeito que o Dorival deu com os mesmos jogadores. E jogadores que estavam assim, já tinham levado o pé
né? E estavam no ar, voando, o Rodinei, ele pegou e volta aqui. Pô. Individual perto de uma excelência vem muito mais das últimas semanas, de uma sequência de trabalho. O coletivo hoje em si, como já tinha sido para mim, inclusive, na quarta passada, porque no primeiro momento todo mundo achou que o Flamengo ia ter a bola e o Furacão ia segurar. O Furacão tentou jogar, não foi fácil para o Flamengo resolver a parada. Já é um segundo mata-mata, então. Eu acho que o coletivo do Dorival, tudo que ele fez até que se distou já, eu acho que ele hoje ficou longe do teto, de um teto que talvez ele já tenha chegado próximo. O Rogério não. O Rogério tem muito impacto nesse tal coletivo próximo do limite. Acho que é o Vitor que fala, não tem mais, ou o Jean, não tem mais o que fazer muito além disso. É o que dava, é dentro da nossa expectativa. Por isso que eu jogo pra frente, olho pro segundo jogo e falo, não dá pra ser mais que isso. E eu acho que o Flamengo do Dorival vai ser mais que isso. Perfeito. Acho que em relação a isso a gente concorda. Até não só pelo que o Flamengo tem de potencial técnico, qualidade dos jogadores, mas pelo que o Flamengo joga em geral. O Flamengo está com a vaga muito encaminhada. Eu também não acredito no São Paulo conseguir reverter o resultado. Só para deixar uma coisa clara, não sei se ficou claro. O jeito que o Dorival arma o time, e o Flamengo praticamente está, ainda não está classificado na final da Copa do Brasil, é favorito muito na semifinal da Libertadores, tem tudo a ver com o Dorival. O Dorival fez 500 coisas que, desde o jeito que ele posiciona a zaga, colocar o Rodinei, o posicionamento do Everton Ribeiro, colocar o Gabigol e o Pedro, tudo passa pelo técnico. Aí os resultados melhoram, o time se classifica, massacra o Tolima, tira o Atlético Mineiro, vai ganhando confiança e volta a jogar o melhor futebol do país. Com a bola, a ideia de jogo do Flamengo, ela é extremamente eficaz. É um time muito forte. Sem a bola, há alguns espaços. E isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O elenco dele pode oferecer um jeito de jogar um pouco diferente. O que precisa? Em primeiro lugar, o Cebolinha, que hoje entrou bem, fez o gol, hoje entrou bem, precisa jogar o futebol de Cebolinha. Porque o Dorival não tem motivos para trocar os jogadores. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando, agora o resultado, tem Star Plus, vai lá, assiste o Linha de Passe de segunda-feira. Assiste a linha de passe de segunda-feira. Olha o que eu falei aqui. Flamengo constrói muito bem por dentro. Como foi o contra-ataque? Gabigol perdeu o gol? Por dentro. Como foi o gol do Cebolinha? Por dentro. Como o Flamengo faz as jogadas, principalmente o Rodinei passa, vai bem, mas por dentro. E o São Paulo mas deixa fora. Espaço por ambos os lados. O São Paulo vai usar os lados do campo e essa é a esperança do São Paulo de tentar, de algum jeito, dificultar o jogo para o Flamengo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, e até não tem por surpresa isso, nenhuma. Né, vejo linha de passe de segunda-feira. Se eu sei, pode ser certeza. Assim, os técnicos sabem também. Sabe, mais do que eu. Tá todo mundo falando, acho que há 2, 3 semanas, inclusive desde que o Vitor Pereira... entendeu que tem aquele caminho ali do Flamengo. O Vitor Pereira falou isso na fase anterior ali, sobre o caminho dado pelos lados, mas acho que até por isso, porque no jogo de hoje, de fato, estava muito mais claro esse espaço. E aí, de novo, indo contra o que aconteceu dentro de campo. Se bem que, fazendo justiça para o Dorival, a repórter do Sport TV deixou claro que ele já tinha engatilhado a substituição, que fazia sentido mesmo. Embora o Gabigol tenha feito o gol depois do segundo gol, já fazia sentido tirar o Gabigol e colocar um atacante aberto pelo lado, o Cebolinha, para recompor. Justamente para recompor, perfeito. Porque tinha um baita corredor, tinha muito espaço por lá. Então ele podia já ter feito isso, até para não permitir tanto ao São Paulo como estava permitindo. Agora, o futebol tem dessas coisas, o futebol... Concordo plenamente, assina embaixo. Eu, no lugar do Dorival, começaria com o mesmo time, manteria o time, não discordo, só estou falando que os resultados dão a esse time a garantia do time ser repetido constantemente, mesmo... deixando algumas mas aí, se as coisas de repente não andam, ele pode até mudar antes. Porque a gente estava lá com a tarja que era Ceni ou Dorival, quem pensou melhor o jogo. Pelo menos eu entendo que previamente... Quem teve que pensar mais foi o Ceni. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é que previamente entra só com o Caleri. De tanto pensar, ele falou, vou entrar só com o Caleri. Quem precisa pensar o jogo antes é o Ceni, não é o Dorival. Não, o time do Dorival, você sabia, no domingo, olhando para a escalação dele para o jogo contra o Palmeiras. Ceni que fica ali. E ainda... matutando. E a posição do Igor, é normal que o Dorival não precise... O Dorival sabe quanto o time dele é capaz, muito melhor do que o outro. Eu só queria voltar para uma outra questão de quarta-feira. Acho que ficou claro, porque o Flamengo poupou no domingo aqui, olhando para o jogo de hoje, né? Se fosse repetir o time no domingo e hoje... Não aguentava. Não sei. Ia jogar melhor. O mesmo time ia jogar melhor. Fechando os espaços pelos lados, travando o jogo. Não sei. Não sei. Peraí, deixa eu voltar. Ia dificultar para o São Paulo. Deixa eu voltar. Quer dizer que o Dorival ter colocar este time que jogou hoje contra o Palmeiras
ia dificultar para o São Paulo? A gente não defendeu... Peraí, um time Não. mais desgastado Não, mas o Calçade- ia dificultar para o São Paulo? Não. O que a gente estava falando é que assim... Não, eu estou falando o seguinte, eu vou repetir. Ficou claro porque o Dorival poupou Mas é que o não time passa no só domingo. por isso, Calçade. Digo, hoje ele tinha um time fresco para jogar. Sim, mas normal. perfeito. Se ele tivesse time cansado... Mas se ele tivesse time de domingo hoje... Se ele tira... O outro time, se ele tivesse time de domingo mas hoje... aí Eu o acho que tem que misturar. E se ele tivesse time de domingo hoje? E mais, eu acho que assim... Chegou a fazer 1-0 no Palmeiras. A nossa argumentação... Talvez ele não resolvesse na qualidade de uma dificuldade de Mas do lado do mas campo é que não tem espaço assim, para São Paulo jogar. Então, eu acho que tem deixa eu dois lados. entender. A Ele argumentação... É um exercício Mas difícil de peraí, ser feito. Ele difícil. encontrou um time titular, aí no jogo grande ele não põe pra jogar. Não, mas não é isso. O jogo era jogo de... Eu só queria saber. Não, mas é que, Pelo amor de sabe Deus. o que você está dizendo? Você está praticamente dizendo que a Copa do Brasil é maior que o Campeonato É isso, e Brasileiro. eu discordo Porque disso. quando a gente discordou da escalação Tá decidindo a Copa do Brasil aqui. E que o jogo contra o São Paulo é maior que o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras é a maior rivalidade em anos. Não, e não é nem pela rivalidade, é pelo nível do campeonato. O Marcos Braz pelo tamanho entrou do ontem campeonato. no ESPN FC e foi claro, até perguntei para ele, é institucional? Aquilo que a gente falou, senta todo mundo e conversa? É, a diretoria, o treinador tal, e decide. Olha, Respeitamos a decisão. Ele falou, pegar 2 jogos, ele até fazia sentido, 2 jogos em gramado sintético para um time que não está acostumado, Foi o que o Dorival justificativa. E seria o 3º jogo que esse time seria repetido, se ele não tira o time no domingo. Então, se ele não tira o time no domingo, ele teria que... Hoje ele colocaria o mesmo. Teria que mudar. Aí ele Teria que mudar. ele teria que mudar. Num jogo decisivo de Copa do Brasil. O aí do brasileiro não, você não considerava decisivo. Eu faria de volta na exatamente... Copa do Brasil Não, ainda. era, mas eu... Aí cada um faria. Eu faria exatamente o que ele fez. Ele tinha 2 jogos para eliminar o São Paulo, não só hoje. Eu privilegiaria a Copa do Brasil nesse momento, pela distância, Então, acho que já era grande. Respeito a decisão, entendo, só não concordo. Aí, galera, um trecho bem importante do Linha de Passe, né, cara? A gente não pode pôr todo o conteúdo aqui, mas um trechinho aí pra vocês saberem o que eles falaram deste jogo de Flamengo e São Paulo 3-1. Cara, vou falar o seguinte aqui. O São Paulo jogou tudo que podia hoje e ficou 3-1 o jogo. O Flamengo não jogou tudo que podia hoje e o jogo terminou 3-1. Ou seja, cara, o Flamengo é muito bom. Mesmo jogando abaixo do que vinha jogando um pouco mal, né, vamos dizer assim, a gente conseguiu vencer o São Paulo por 3-1. Imagina se o Flamengo tivesse jogado super bem igual estava jogando antes. Meu amigo, seria 5, pelo menos, hein, galera? Seria uma goleada no São Paulo hoje. O São Paulo, no meu ponto de vista, cara, jogou tudo que podia neste jogo de hoje. Jogaram todas as fichas. Por isso que eles vieram para cima, por isso que teve muitas finalizações. Os caras chutavam de todo jeito. A bola caía no pé deles, eles chutavam no gol, né? Por isso que teve esse monte de finalizações. Só que, cara, é engraçado, né? Quando o time rival joga desse jeito aí no contra-ataque, faz gol e vence, todo mundo elogia, né? Agora o Flamengo tem que jogar lindo, perfeito, sempre, todos os jogos. Porque senão, vem crítica da imprensa. É impressionante como que há 2 pesos e 2 medidas, né, cara? É impressionante. Eu fico assustado com a imprensa. Com a imprensa, sim, com alguns comentaristas, porque há 2 pesos e 2 medidas quando o assunto é Flamengo, né? É impressionante como que o Flamengo tem que dar show, tem que jogar bonito sempre e tem que ser sempre superior ao adversário. Se vencer por 3-1, jogando do jeito que jogou hoje, não tá bom. Eu tô muito feliz. É muito melhor. Cara, aquele jogo lá, vamos pegar aqui um exemplo. O Flamengo amassou o Atlético Paranaense, ficou 0-0 no Maracanã. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Você ficou contente? Eu não. Eu queria ver, era gol. Hoje, tô muito mais contente hoje do que aquele 0-0 no Maracanã. Não importa, o Flamengo lá finalizou 22 ou 23 vezes. Ficou 0-0. Hoje finalizou 7 vezes. Ficou 3-1 para nós. Excelente, cara. Se no jogo da volta ficar assim, tá ótimo. Só que no jogo da volta vai ser diferente, né? O jogo do Maracanã, quem propõe o jogo é o Flamengo. Hoje o Flamengo mudou o estilo, sim, né? Dorival Júnior mudou, sim, o estilo, com o time titular jogando no contra-ataque. Né?
mas deu certo, é isso que importa. Estamos com um pezinho na semifinal, na final, né, da Copa do Brasil. A gente deve pegar Fluminense ou Corinthians, vamos esperar aí para ver. Só que vai demorar um pouquinho, galera. É daqui a 3 semanas, porque no meio disso tem as semifinais da Libertadores, Mengão contra o Vélez. Valeu? Tamo juntos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Saudações rubro-negras e fui!